Olha só, está aqui ao meu lado a enfermeira Juliana Prado, né, que veio falar para a gente aqui sobre essa campanha de Janeiro Roxo, que faz aí um alerta sobre a hanseníase, uma doença que realmente preocupa aí a área da saúde, né, em relação ao número de casos, sendo que há um tratamento tranquilo para quem realmente quer ficar livre dela. Seja bem-vindo, Juliana, muito obrigado pelo convite. Obrigado, Marcia. É sempre bom estar aqui. Primeiramente, quero agradecer o prefeito Ronivon e a secretária municipal de saúde, Cristiane Nunes, por sempre estar juntos nessa causa, caminhando junto com a hanseníase aqui no município de Porto Nacional. A gente tem que agradecer muito, porque a hanseníase aqui em Porto Nacional, ela é muito assistida e ela é muito bem assistida. Então, a gente, inclusive, nessa mesma data, né, no ano passado, a gente falou sobre isso, e não podemos deixar passar, né, em branco aí uma campanha tão importante, Sim. né, para todos aí os moradores de Porto Nacional e distritos, pois, como você disse, a hanseníase, mesmo sendo tão bem assistida, né, ainda assim tem muitos pacientes, né, que precisam ser tratados por ela, né? Aqui em Porto Nacional, a gente comentando um pouco antes, você me disse que tem um elevado número de pacientes da hanseníase. Sim. Aqui falando em números, né, em dados, Porto Nacional é o primeiro município do Tocantins com mais detecção de casos, certo? Aqui nós temos esse percentual maior por conta da hansenóloga. Nós temos uma hansenóloga no município de Porto Nacional, é a doutora Seino Eno. Ela capacita as equipes e as unidades básicas de saúde. Então, uma equipe capacitada e treinada é uma equipe que vai procurar, que vai investigar, que vai descobrir, que vai tratar também. Justamente, às vezes, é igual você está falando, se temos aqui um grande número, é justamente porque está sempre pesquisando e Exatamente. buscando, né, Sim. atender essas pessoas, coisa que não acontece nos demais municípios. Exatamente. No Tocantins, o município de Porto Nacional, Araguaína e Paraíso tem especialistas, né? E Palmas atualmente não tem especialistas ainda, então os especialistas, eles tendem, o município que tem especialista tende a ter esse número elevado. O Tocantins é o segundo maior estado com maior detecção, né, de casos de hanseníase, perdendo o Mato Grosso, só que o Mato Grosso tem muitos especialistas, então tem muitos casos, então para a gente chegar próximo ao Mato Grosso vai demorar um pouquinho. Nós temos aí também o Rio Grande do Sul, não diagnostica muitos pacientes, mas quando detectam, já é um caso mais avançado, já é um caso que tem sequela, que tem grau 2. Então, as detecções aqui do município de Porto Nacional, a maioria é precoce, é no início da doença, na fase inicial. Então, é uma chance maior de não ter sequelas, porque as sequelas da hanseníase, não todas, mas a maioria é irreversível, né? Tem como melhorar com fisioterapia, dar uma qualidade de vida maior, mas a maioria é irreversível. E quais seriam essas sequelas? A sequela é mão caída, né? Porque assim, a hanseníase, deixa eu contextualizar um pouquinho. Claro. A hanseníase não é só mancha, tá? A hanseníase é dor nos nervos também, afeta os nervos, afeta a pele e também tem mancha. Então é o conjunto, né? Às vezes, não apareceu nada, não tô sentindo tantas coisas, e quando vai ver, tá com formigamento, tá com cãibra, tá com dormência nos pés, que é um dos achados da doença. Então, a sequela dela prejudica principalmente a força muscular, tá? Então, quando o paciente chega já mais avançado, tem mão e garra, que a gente chama de mão e garra. Então, você concorda comigo que atrofia tudo. Para pegar um copo, para pegar qualquer coisa, manusear, a pessoa vai deixar cair. Então, é uma das sequelas. Já é um grau bem avançado. Já é o grau 2 da doença. Nós temos o pé caído também. E é irreversível chegar nesse ponto? Porque já atrofia, né? Assim, claro que tem como a gente melhorar, fazer fisioterapia, mas não vai ser como era antes? Não tem como ser. E para você chegar a esse estágio avançado aí, desse atrofiamento, ela é muito tempo, né? Muito tempo sentindo os sintomas, né? Sem cuidado. Exatamente. E o porquê que uma pessoa está vendo que a mão está atrofiando e ela ainda não foi diagnosticada? Quando a gente pega esses pacientes de grau 2, a gente faz essa investigação. O que foi, por que o diagnóstico para essa pessoa foi tardio? Na maioria das vezes, demora a procurar a unidade, sente o sintoma ali, acha que é outras patologias associadas e acabam não indo. Por isso que é sempre bom a gente frisar
que ao menor sinal de dormência, muitas dores nos nervos, procurar a unidade básica, que a unidade básica é a porta de entrada. Nós temos profissionais capacitados, então lá mesmo diagnostica, né? Onde eu trabalho, que é o SAI, tem a rancenóloga especialista, então o médico pode encaminhar para o SAI para poder avaliar de novo o paciente. Então, a gente tem esse acesso também para o paciente. A gente tem, na rede do município, nós temos profissionais capacitados, médicos e enfermeiros das unidades, nós temos tratamento gratuito e nós temos especialista. Que bom. Bom, e como que se pega a hanseníase? Ela é contagiosa? Como que é que se contrai? Então, a hanseníase é uma doença infecto-contagiosa, certo? Ela é transmitida por uma micobactéria chamada Mycobacteria lepra, que é do tempo da Bíblia lepra, né? E contato íntimo e prolongado, é passado através de gotículas, aerosol, vias respiratórias. Porém, para a pessoa transmitir a doença, ela tem que estar em contato íntimo e prolongado com a pessoa, né? Então, assim, a gente sempre investiga. Por exemplo, se eu dei hanseníase na minha família, eu moro com 3 pessoas, as 3 precisam ser avaliadas obrigatoriamente, a gente fala, né? Porque a gente tem que fazer avaliação, a gente tem que ver se a pessoa tem hanseníase, porque é um problema de saúde pública, é transmissível, então a gente tem que ir atrás mesmo. E nem sempre vai dar positivo. Nem sempre vai dar positivo, porque assim, tem gente que tem mais probabilidade de pegar, né, a bactéria, tem gente que já tem mais resistência, então é sempre bom estar avaliando os contatos, que é quem mora dentro da casa, que é o contato íntimo e prolongado, que é quem a gente convive mais tempo, né, então tem a suscetibilidade de ter mais. Certo. Bom, vamos simular uma situação aqui onde uma pessoa que tem ela mesma, né, está sentindo esses primeiros sintomas, procura um postinho. Isso. E ali, às vezes, o médico que atender, o médico ou a médica, não parte logo para esse pensamento que pode ser uma hanseníase. Devolve ela para casa, vai tomar aí uma Novalgina, sei lá, alguma coisa para dor. E essa pessoa, então, assim, se ela quiser realmente investigar mais, ela pode atravessar o postinho, pode ir no SAI ou não? Não, é o fluxo, né? O que acontece? O paciente, se ele sentir um desses sinais e sintomas, ele pode e deve pedir um exame de hanseníase, que a gente fala avaliação de dermatoneurológica. O enfermeiro ou o médico, eles vão avaliar. Como eu já disse, os médicos e enfermeiros são capacitados, então eles têm autonomia. O médico tem autonomia de diagnosticar ou descartar a hanseníase. Se o médico se sentir seguro que é muito difícil, eles encaminham para o SAI. O SAI, quando a doença ela já tem algumas complicações, que às vezes tem reações, então a especialista está ali para ser o suporte e apoio mesmo. Porque o SAI é doença já especializada, né? Isso, é serviço de assistência especializada, atenção especializada. Certo. Bom, a gente está falando aqui, gente, da hanseníase, né? Que antes de qualquer coisa, é bom lembrar também que existe um certo preconceito, né? Como você bem lembrou aqui, da época ainda bíblica, né? Onde as pessoas eram consideradas leprosas, né? Tinha essa nomenclatura diferenciada, e eram excluídas da sociedade, porque elas iam se ferindo, iam surgindo feridas, e as pessoas ficavam com medo de se contaminar, né? Exatamente. Então, assim, é a mesma doença, só que hoje mais branda, posso dizer? A lepra com a hanseníase, ou não? Com certeza. É a mesma. A mesma. Antigamente, eles tinham a questão do preconceito, um estigma muito grande, porque as pessoas que tinham a lepra, elas tinham que andar toda descabelada, com roupas rasgadas e anunciar que tinha lepra. Né? Hoje em dia, graças a Deus, essa não é a realidade que nós temos, até porque tudo mudou, a medicina mudou, avançou, o número de casos também. Então, o estigma e preconceito ainda existe? Existe. Por falta de conhecimento, porque igual eu falei para você, o contato tem que ser íntimo e prolongado, certo? Então, eu com uma pessoa com uma hanseníase hoje sentada aqui, eu não tenho a necessidade de usar máscara, me proteger, porque eu não vou pegar em poucos segundos, eu tenho que ter um contato íntimo e prolongado. Segundo, tem literaturas que falam que a partir de 1 ano, 2, 3, tem pessoas que pegam depois de 20 anos. Então, o contato ele tem que ser íntimo e prolongado. Pega depois de 20 anos em contato com a pessoa que tem. Exatamente. Tem gente Mas aquela pessoa vai passar 20 anos com a lepra. Então, por igual eu te falei, ela pode ter um estado de imunidade muito baixo e ela pode desenvolver a doença. Então, desenvolve, tem casos e casos, né? Então, por exemplo, se eu morei 20 anos com a minha mãe tinha, então eu saí de casa, eu posso ter ainda assim, eu tenho que fazer minhas avaliações anuais ou semestrais, a depender.
Então, tem que ficar de olho mesmo. Certo. E o exame, para confirmar, é um exame de sangue? Não, é avaliar, assim, nós temos a avaliação dermatoneurológica, que é uma avaliação que nós fazemos dentro da unidade básica. Essa avaliação, ela é clínica e ela vai avaliar sensibilidade, ela vai avaliar força muscular, manchas, palpação de nervos. Então, ela vai ser uma avaliação completa, que ela vai ter os sinais e sintomas e o diagnóstico é clínico. Ah, tá. E depois disso, encaminha então para o tratamento. Exatamente. E o tratamento é de quanto tempo? Então, nós temos dois casos, né? Nós temos a hanseníase paucibacilar e multibacilar. A paucibacilar é o tratamento de 6 meses, que são poucas lesões, até 4 lesões, e a partir de 4 é multibacilar, né? Então, é 1 ano de tratamento. A gente fala que são 12 doses. E uma informação muito importante, assim, que é para levar para as pessoas mesmo, quebrar essa cadeia de preconceito. Após 72 horas usando a medicação, a bactéria, ela já não, a pessoa já não transmite mais a bactéria, não transmite mais a hanseníase, porque a medicação ela é forte, né? Então ela tá ali para combater mesmo. Então a partir de 72 horas, tomando a medicação, a pessoa ela não transmite a doença. Não transmite. E o prazo máximo de tratamento é 1 ano? 1 ano. E é gratuito? É gratuito, é ofertado pelo SUS. A medicação, ela é a nível federal, né? É uma ONG que doa para o Estado. O Estado ele vai reabastecer e abastecer mensalmente as unidades básicas de saúde. Que é isso o meu papel lá. Eu faço os relatórios, eu consolido e o Estado manda e a gente envia para as unidades todos os meses. Certo. Então é o seguinte, a gente sabendo que uma pessoa já foi diagnosticada com a hanseníase, a família, obrigatoriamente, vamos dizer assim, tem que passar também por um teste, né? Para uma avaliação. Exatamente. É assim, como eu falei, como o contato íntimo prolongado, quem conviveu muito tempo com a pessoa, morou, mas eu morei com minha mãe, tem 1 ano que eu não moro. Tem que fazer. Tem que fazer. Tem que fazer. E tem idades para que possa ter essa doença ou não? Não. Pode acometer desde criança? Pode cometer. Então, idosos. a gente tem poucas crianças no município, né, com menores de 15 anos, mas acontece também, tá? Esse dado, mas assim, em questão de idade é muito relativo, né? Não tem nenhuma regra definida. A pessoa pode, todas as idades podem ser cometidas. Todas as idades. E a mãe transmite para o filho na gestação? Não, porque assim, pode transmitir, mas depois, não dentro durante a gestação, só pós, né? É a convivência da mãe. A convivência por muito tempo, igual eu falei, A mais de 1 ano. Pode ser a amamentação porque tá com contato aqui, né? Vias respiratórias. Não via leite, é pelo Isso, exatamente. Então, para a criança desenvolver a hanseníase, ela tem que ter um contato muito, muito prolongado, né? A partir de 1 ano. E ela originou como? Então, essa bactéria, ela tem assim, ela vem de algum animal, algum contato, alguma coisa assim? Tem estudos que falam que sim, mas é mito, não é de animal. E é como eu disse, é lá nos tempos da Bíblia, em Levítico tem essa passagem, então já vem lá de trás. E vem transmitindo para as pessoas uma outra aí. Exatamente. E ela pode ser erradicada? Como que você acha que? Então, assim, nós trabalhamos aqui no município justamente para a gente poder investigar e diagnosticar, né? Então, quanto mais a gente diagnostica, isso não é um dado ruim. Tem muitos casos na cidade. Muito pelo contrário, significa que a gente está vendo, que a gente está investigando, está tratando e está curando. Então, quanto mais pessoas dentro da cidade tiver hanseníase, mais chances de cura já tem, né? Porque o tratamento tem cura, a hanseníase tem cura. Mas quanto mais a gente diagnosticar, mais casos a gente vai eliminando, né? Para poder porque acabar. às vezes os municípios que não apresentam os números altos, como é Porto Nacional, justamente porque não está investigando os casos, né? As pessoas estão ali sofrendo com aquela doença sem saber, né? Sem ter aquela orientação clínica adequada. E com isso, então, os números ficam apagados ali. Exatamente, né? porque as pessoas têm essa questão de só mancha. Gente, não é só mancha. Quando vocês sentirem qualquer corpo, ele já demonstra sinais, nós conhecemos nosso corpo, então o menor sinal a gente tem que ficar atentos. Então, dormência, fraqueza, dores nos nervos, cãibra, formigamento, é um dos sinais e sintomas da hanseníase. Então, tá com muito formigamento nas mãos e nos pés, tem dificuldade de calçar a sandália, né? Se queima com facilidade.
Então, a gente tem que investigar a fundo e que isso pode ser hanseníase. O se queimar é justamente pela falta de sensibilidade, né? Exatamente. Não sente o perigo, né, de Exatamente. encostar no carro. Às vezes, a gente fala, ah, não, o paciente ele vai na unidade por mancha. Não. Já tivemos casos de paciente ir para tratar uma queimadura na mão, e aí o médico ele foi investigar, e aí perguntou, mas como que a senhora queimou? E aí ela falou assim, não, eu tava fazendo almoço, e aí eu fui deitar, quando eu acordei, passei a mão no cabelo, eu fui olhar minha mão e estava queimada. Não tinha sentido. Aí ela, mas a senhora não sentiu? Não. Aí isso foi um dos fatores para ele poder investigar, e no final ela tinha hanseníase. Lembrei de um fato aqui, você falando isso, e já passei, né? Eu me lembro de uma ajudante em casa, que ela se queimava direto nas panelas. Ela era cozinheira lá e ela se queimava direto, sempre estava queimada. Sim. Então, poderia ser, às vezes, uma consequência da hanseníase, né? Ela não percebe o calor, né? Perde a sensibilidade tátil, térmica e dolorosa. A avaliação ela vai testar essa sensibilidade da pele e da mancha, né? Se térmica, quente do frio, dolorosa também, porque às vezes a pessoa pode se furar, pode andar na rua e acidentalmente pisar no prego e não sentir. Então a gente tem que ficar atento a esses pacientes que já são mais elevados e eles merecem e precisam de um cuidado especial. Com certeza. Bom, a gente está falando então, gente, desse mês que é uma campanha de prevenção à hanseníase, é o Janeiro Roxo, né? Que acontece todos os anos. E para isso também, para chamar mais a atenção da comunidade, vai ter uma corrida. Exatamente. Né? Amanhã. Amanhã. Temos até, olha lá, olha só, primeira corrida nacional, todos contra a hanseníase. Essa corrida, eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês. Sim. Essa corrida, ela é a primeira corrida nacional, todos contra a hanseníase. Nacional, porque não aconteceu em mais nenhum lugar do Brasil. Porto Nacional está sendo a primeira cidade a sediar a corrida, titularizado mesmo. Mas é uma iniciativa maior ou do município? Como assim? A quem que teve a ideia da corrida? Então, essa ideia... Não, sim, justamente. A equipe do SAI, né? A gente teve essa ideia e aí tomou uma proporção muito boa. Vamos fazer uma corrida? Vamos fazer uma corrida. E aí, alusão à hanseníase, e graças a Deus a gente tem superado muitas expectativas enquanto inscrições e enquanto repercussão. Vai ser muito, muito, muito legal. É amanhã. É amanhã, dia 23. Na orla de Porto Nacional, ali perto das escadarias, perto das quadras de areia, certo? O ponto inicial de partida será ali. O percurso é 3 km, sendo caminhada ou corrida, e vai até o semáforo e volta. É coisa rápida e que já passa uma mensagem... Acessível para todo mundo, né? E que passa uma mensagem enorme, né? Dá aquela visibilidade, chama a atenção de toda a sociedade, né? A mídia vai divulgar, a gente, igual estamos divulgando agora, e com isso, claro, alerta, né, as pessoas que possam estar precisando aí de serem diagnosticadas, né? Então, olha só, tem um detalhe, né? Uma corrida solidária que venha de branco ou roxo, que é as cores da campanha. Alusiva, né? A hanseníase. E assim, nós estamos com uma expectativa muito alta, muito boa. As inscrições esgotaram, né? Em 3 dias. Foram feitas pelo site também, né? Que a gente teve o apoio do esporte também. Então, a gente tem vários apoiadores. Mas não precisa estar inscrito para ir lá. Não precisa, é isso que eu ia falar. Não se limitar às inscrições. É um evento aberto ao público, então é para vocês. Quem não conseguiu se inscrever, vista a camiseta branca ou roxa, vai participar, porque a causa é maior, né? E estando lá, você já prestigia o evento e você já apoia. Porque é o que a gente precisa hoje, é apoiar essa causa, né? Justamente, é fazer com que as pessoas prestem atenção, né, nos sintomas, nos problemas. Uma oriente a outra, troque essa ideia, converse com o seu vizinho, com seus familiares, amigos, para que realmente todo mundo possa ficar bem atento a qualquer primeiro sintoma. Né? Como ela bem disse, não é só essas manchas, né? Que é o que todo mundo pensa em primeira mão quando se fala em hanseníase, são essas manchas, feridas, né? Mas não, tem vários outros sintomas, como foram ditos aqui, que é a falta de sensibilidade, dores nos nervos, né? Contrações musculares, né? Você falou... Força muscular, cãibra, muita cãibra. Então, se você passar por esses sintomas, fique alerta, pode não ser, mas vale a pena você investigar e aí, quem sabe, começar um tratamento gratuito, rápido, né? No máximo 1 ano, se for o caso, aí estiver, né? Às vezes, com certeza,
em poucas horas você já não vai ser mais um transmissor. Quer dizer, tudo de bom o tratamento tem que ser feito, não ignore, né? E outra coisa que a gente não falou aqui, até agora, que esse tratamento sendo iniciado, nada de álcool, né? Então, não pode, porque a medicação, ela é forte, né? É uma medicação que ela é forte, sim. Então, como é um tratamento com poliquimioterapias, que são várias medicações, né? Nós temos a rifampicina, clofazimina e o dapsona. Então, é uma medicação que já é forte, então E é tudo sobrecarrega. aplicado de uma só vez ao mês? Exatamente. A gente tem a dose de ataque, né? Que são várias medicações tomadas no primeiro dia e até 28 dias a gente dá a cartela, o paciente ele leva para casa e toma dois comprimidos após o almoço, justamente para não ter essa questão de desconforto gastrointestinal. Tá certo. Bom, agradeço demais, né? Deus. Bem explicadinho, gostei Graças a Deus. desse papo aqui e realmente a gente espera ter contribuído para você que nos assiste, né? No momento em que você realmente fique alerta. Primeiro sintoma, não precisa ser todos eles juntos. Não. Qualquer um desses sintomas você já acende a luzinha de alerta aí. Já vai para a unidade básica. Isso. E procure ali uma orientação médica para você não ter nada gravado aí na sua vida, tá bom?